Oi a todos, boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus esteja aí junto com você, te fortalecendo, te abençoando em todas as coisas. São dias de preocupação, dias, mas sobretudo de confiança no Senhor, porque embora preocupemos com as coisas que estão acontecendo, tanto no que diz respeito à saúde, como no que diz respeito à economia, à vida das pessoas, às famílias. É um tempo de inquietação, mas, contudo, nós precisamos confiar no nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa força, e é nele que nós vamos vencer todas as coisas. Deus, em seu poder, ele já determinou a nossa vitória. Então vamos confiar no Senhor. Haja o que houver, o Senhor é o nosso Deus e ele tem a vitória para todos aqueles que nele confiam. Podemos passar por tribulações, podemos passar por muitas provas, mas o Senhor é o nosso Deus e com ele nós haveremos de vencer todas as batalhas e a guerra final, em nome de Jesus. Creia, confie, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele fará. Então essa palavra de fé, de ânimo, de esperança para você. Mas atente a uma coisa, tenha o seu coração em Cristo, confie nele, porque ele é a nossa força. O texto que eu quero deixar com vocês hoje é o texto de Efésios, capítulo 3, a partir do verso 1, quando Paulo diz assim: Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo relata aqui a sua experiência de como que ele teve esse entendimento dessa graça de Deus, a revelação do mistério que ele recebeu. Aquilo que esteve oculto a outras gerações, agora foi manifesto. Querido, só de saber que nós somos co-herdeiros, nós somos membros do mesmo corpo, nós somos participantes da promessa por meio de Jesus Cristo através do Evangelho. Isso é algo assim que enche o nosso coração de convicção, de fé
de esperança, para que verdadeiramente o nosso coração esteja no Senhor. Nós lamentamos um fato, que nos últimos anos a igreja perdeu a expectativa do céu e colocou toda a sua esperança, colocou todos os seus projetos nas coisas deste mundo. Muitos jovens se desviaram do propósito do Senhor de servir a Deus para buscarem carreira, sucesso, fama, poder, dinheiro, todas as coisas aqui deste mundo, coisas passageiras, coisas terrenas, e a igreja, de um modo geral, assim o fez também. Então, neste momento em que nós estamos vivendo, quando o mundo inteiro está sendo sacudido aí pelos últimos eventos, é hora de repensar as nossas vidas, é hora de nos reinventarmos como discípulos do Senhor Jesus Cristo e colocarmos toda a nossa fé e toda a nossa prioridade nas coisas de Deus. Deus pode nos levar a uma situação tal que perdemos aqui neste mundo toda a nossa expectativa, toda a nossa esperança. Ele pode quebrar todas as estruturas que nós confiamos aqui neste mundo para que desejemos apenas uma coisa, o céu. Para que anelemos pelo céu, para que aspiremos, desejemos a sua volta e o reino celestial, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o encontro com o Senhor nos ares. Muitas vezes o Senhor quer quebrar todas essas coisas que nós temos aqui neste mundo, para que coloquemos a nossa fé e a nossa esperança tão somente nele. Algo para refletirmos, algo para pensarmos. Deus queira que tudo isso que nós estamos vivendo agora passe e daqui a alguns meses a nossa vida caia na rotina normal. Mas será que isso é bom? Será que nós vamos ficar na mesma situação, na mesma morosidade, no que diz respeito à nossa fé? Não seria este um tempo para refletirmos sobre as nossas vidas? Tomarmos pé realmente de tudo aquilo que o Senhor tem para nós e priorizarmos novamente o reino de Deus, o serviço de fazer discípulos, a comunhão dos santos, a atenção aos necessitados, enfim, cumprirmos toda a obra que o Senhor tem para cada um de nós. Paulo tinha essa visão e a vida dele foi marcada por lutas, por sofrimentos. Ele que antes era aquele judeu convicto, perseguidor da igreja, que tinha ordens, tanto do Império Romano como também dos sacerdotes judeus, de perseguir, de oprimir, de prender e até mesmo matar os cristãos. Mas ele teve aquele impacto na vida dele, aquela experiência com o Senhor, no caminho de Damasco, a cidade onde ele estava indo, com ordens de ali levar preso os cristãos. Mas o que aconteceu? O Senhor marcou com ele um encontro ali na estrada e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a partir daquele momento a vida dele foi transformada inteiramente. Ele teve que passar por um processo e Deus o levantou como esse apóstolo que até hoje os seus ensinos pelo Espírito Santo nos fala, nos edifica, nos encoraja. Mas precisamos estar atentos que realmente o Senhor tem que ter a prioridade nas nossas vidas. Porque o que acontece muitas vezes hoje é aquilo que aconteceu lá no paraíso há muitos e muitos anos atrás, quando Eva, passeando pelo jardim, olhou para aquela árvore e desejou, olhou para aquela árvore e quis se aproximar, e ali ouviu a voz do enganador que levou a desobedecer a Deus. E a partir daquele momento da desobediência, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e saíram da presença do Senhor, foram retirados do paraíso, então foi estabelecido aqui, sobre esta terra, um reino mundano, um reino cujo cabeça não é um homem, cujo cabeça é Satanás. E Satanás ele tem usado de todos os meios da cultura da humanidade.
Satanás ele montou uma estrutura cultural no mundo inteiro, embora haja uma diversidade de cultura, mas nós sabemos que a intenção principal é afastar o coração das pessoas de Deus. Então existe uma estrutura cultural, existe uma estrutura política, existe uma estrutura econômica que governa este mundo. E qual que é a intenção, se não através de todas estas coisas, afastar as pessoas de Deus, criando uma falsa expectativa na vida das pessoas, uma expectativa de independência, uma expectativa de autonomia. E assim acabam se tornando escravos de um sistema e se afastam de Deus. Mas quando o Senhor vem na nossa vida, Ele quebra todas essas estruturas e nos liberta, para que a sua verdade realmente seja aquela verdade libertadora que nos transforma e que nos leva para a presença do Senhor. A Bíblia diz que se nós somos do alto, se nós somos ressuscitados juntamente com Cristo, temos que pensar nas coisas do alto e não nas que são aqui desta terra. Por quê? Porque as coisas desta terra, elas passam, elas estão entesouradas para a destruição final. Mas aqueles que buscam a Deus, que creem no Senhor, que fazem a vontade do Senhor, permanecerão para sempre e receberão um reino eterno que não pode ser abalado. Então este é o nosso desejo, essa é a nossa esperança. Se a nossa esperança estivesse apenas nas coisas deste mundo, quão infelizes nós seríamos. Mas a nossa esperança tem que estar no Senhor. Então, guarde no seu coração esta palavra e que Deus realmente esteja governando e dirigindo toda a sua vida. Continuemos a orar pelo nosso país, orar pela igreja do Senhor, que realmente possamos aprender com tudo isso que está acontecendo, pelas famílias, orar pela saúde das pessoas. Essa enfermidade veio e tem causado, assim, uma preocupação tão grande para as pessoas. As pessoas estão abaladas psicologicamente, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão desestruturadas diante desta situação e praticamente perderam muitas das expectativas que tinham em suas vidas. Então que Deus venha curar a alma de cada um e saber o seguinte, que se o Senhor não guardar as nossas vidas, todo o nosso esforço será em vão, que vamos, sim, tomar as devidas precauções, mas vamos, sobretudo, confiar no Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso médico, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o nosso Rei. Então, confia nele e caminhe no Senhor, cada dia da sua vida. Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe as autoridades que estão constituídas lá, que todo espírito de engano na vida delas, toda escravidão das trevas, tudo aquilo que possa estar por trás, como um estratagema maligno para escravizar o povo brasileiro, que tudo isto caia por terra em nome de Jesus e que nós sejamos livres, um país livre, um país de fato democrático, um povo patriota, um povo conservador, um povo que crê em Deus, um povo que tem uma família, um povo que ama uns aos outros, onde não há diferenças, onde todas as vidas são importantes, independentemente de raça, de origem, de posição socioeconômica, todas as pessoas são igualmente importantes. E Deus ama cada um e Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Deus, Ele conhece e ama cada vida e chama cada um ao arrependimento e à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma boa noite. Deus os abençoe. Na paz do Senhor. Amém.